Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Julgamento sobre a Reforma. Monsenhor Lefebvre faz seu o julgamento lançado sobre a Missa Nova pelos cardeais Ottaviani e Batti, em setembro de 1969. As inovações da Missa Nova são absolutamente contrárias aos ensinamentos dos concílios e dos papas, de São Pio V a Pio XII. Por outro lado, o próprio Papa Paulo VI reconheceu a oposição entre a missa tradicional e a nova corrente de pensamento promovida pelo Concílio Vaticano II. O novo rito condenado pela tradição da Igreja. Primeiro ponto. O julgamento dos cardeais Ottaviani e Bacchi. Não julgamos as intenções, mas os fatos e as consequências destes fatos, semelhantes, aliás, às que se produziram nos séculos passados, onde essas reformas foram introduzidas. Obrigam-nos a reconhecer, com os cardeais Ottaviani e Bacchi, breve exame crítico da Missa Nova entregue ao Papa no dia 3 de setembro de 1969, que o Novus Ordo Missae constitui, tanto no seu conjunto como em pontos particulares, um impressionante afastamento da teologia católica da Santa Missa, definida para sempre pelo Concílio de Trento. Uma nota de rodapé. O cardeal Stickler escrevia em 27 de novembro de 2004, por ocasião da reedição do breve exame crítico da Missa Nova dos cardeais Ottaviani e Batti. Abre aspas. A análise do Novus Ordo feita por estes dois cardeais não perdeu nada de seu valor, nem, infelizmente, de sua atualidade. Os resultados da reforma são tidos como devastadores por muitos hoje em dia. O mérito dos cardeais Ottaviani e Bacchi foi o de descobrir muito rapidamente que a modificação dos ritos levou a uma mudança fundamental da doutrina. Segundo ponto. Um novo rito já condenado por vários papas e concílios. Uma concepção muito protestante do que católica é o que explica tudo o que foi indevidamente realçado e tudo o que foi diminuído. Contrariamente aos ensinamentos do Concílio de Trento, na 22ª sessão, contrariamente à encíclica Mediator Dei de Pio XII, exagerou-se a ação dos fiéis na participação na missa e diminuiu-se a ação do sacerdote, tornando-se simples presidente. Exagerou-se a parte da liturgia da palavra e diminuiu-se a parte do sacrifício propiciatório. Foi enaltecido o aspecto da refeição comunitária, laicizando-a, em detrimento do respeito e da fé na presença real efetivada pela transubstanciação. Suprimindo a língua sagrada, pluralizaram-se ao infinito os ritos, profanando-os por meio de elementos mundanos ou pagãos. Difundiram-se falsas traduções em detrimento da verdadeira fé e da verdadeira piedade dos fiéis. E, no entanto, os concílios de Florença e de Trento haviam pronunciado anátemas contra todas estas mudanças, afirmando que a nossa missa, no seu cânon, vinha dos tempos apostólicos. Os papas São Pio V e Clemente VIII insistiram sobre a necessidade de evitar as mudanças e as mutações, conservando perpetuamente este rito romano consagrado pela tradição. A dessacralização da missa, sua laicização, conduz à laicização do sacerdócio, ao modo protestante. Como conciliar essa reforma da missa com os cânones do Concílio de Trento e com as condenações da bula Auctorem Fidei de Pio VII?
Terceiro ponto. É a tradição que os condena, não eu. Não sou eu que me faço juiz. Não sou nada. Sou apenas o eco de um magistério que é claro, que é evidente, que está em todos os livros, encíclicas dos papas, documentos conciliares, enfim, em todos os livros teológicos antes do concílio. O que é dito agora não é nada conforme a todo o magistério que foi professado durante 2000 anos. É, pois, a tradição da Igreja, o magistério da Igreja que os condena, não eu. Quarto ponto. Os julgamentos tradicionais da Igreja sobre a Eucaristia são definitivos. Quanto à nossa atitude diante da reforma litúrgica do breviário, devemos nos ater às afirmações do Concílio de Trento. Não se vê como conciliá-las com a reforma litúrgica. Todavia, o Concílio de Trento é um concílio dogmático definitivo, e uma vez que a Igreja se pronunciou de maneira definitiva sobre quaisquer assuntos, um outro concílio não pode mudar essas definições. Se não fosse isso, não haveria verdade possível. A fé é uma coisa imutável. Quando a Igreja apresenta com toda a sua autoridade, estamos obrigados a crer sem mudança. Ora, se o Concílio de Trento tomou o cuidado de acrescentar anátemas junto a todas as verdades concernentes aos sacramentos, à liturgia, não é à toa. Ora, como se pode, com a rapidez que foi empregada, fazer com que, se o Concílio de Trento não existisse mais, e alegar que o Concílio Vaticano II tem a mesma autoridade, podendo tudo mudar? Então, pode-se também mudar o credo estabelecido pelo Concílio de Nicéia, que é ainda mais antigo, porque o Concílio Vaticano II alega ter a mesma autoridade e até seria mais importante que o Concílio de Nicéia. Devemos permanecer firmes sobre estas coisas, e a resposta mais forte que se possa dar à reforma litúrgica é: ela vai de encontro às definições absolutamente irreformáveis e dogmáticas do Concílio de Trento. Quinto ponto. Uma confissão do Papa Paulo VI. Eis um fato interessante que mostra o que pensava o Papa Paulo VI sobre a mudança da missa. Jean Guiton perguntava-lhe: por que não aceitais que em Écone os padres continuem a celebrar a missa de São Pio V? Celebrava-se assim antes. Não vejo por que recusar a este seminário a missa antiga. Deixai-vos fazer. A resposta do Papa Paulo VI é bem significativa. Ele disse, abre aspas, não se concedemos, não, se concedemos a missa São Pio V à fraternidade São Pio X, tudo o que adquirimos pelo Concílio do Vaticano será arruinado. É algo mesmo extraordinário, fechado aspas, o fato de que o Papa vê no regresso à missa antiga a ruína do Concílio Vaticano II. Isso é uma revelação incrível. É por isso que os liberais tinham tanta aversão a nós, por querermos celebrar esta missa que representa para eles uma concepção completamente diferente da Igreja. A missa de São Pio V não é liberal, ela é antiliberal, anti-ecumênica. Então, não pode corresponder ao espírito do Vaticano II. A validade das missas ditas segundo o novo Zordo Missai. Polêmico assunto, hein? A reforma litúrgica de inspiração protestante contribui para a perda da fé nas almas. Por conseguinte, um certo número de questões são postas. A missa nova é válida? Ela é apenas não tão boa quanto a missa tradicional ou ela é má? É permitido celebrá-la ou a ela assistir? Como pastor de almas, Monsenhor Lefebvre responde:
apoiando-se nos princípios da teologia moral e do direito canônico. Matéria e forma do sacramento da Eucaristia. A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para fazê-los. A forma consiste nas palavras que se pronunciam para realizá-los. Para que um sacramento seja válido, são necessárias a matéria, a forma e a intenção de fazer o que a Igreja faz, e isso o próprio Papa não pode mudar. Uma observação rápida, né? Esses conceitos de matéria e forma, eles são muito frequentes nos sacramentos. Eu recomendo que façam algumas leituras do Catecismo Maior de São Pio X. Por exemplo, no batismo, a água é a matéria e a forma são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então sempre existe uma substância química, podemos dizer assim, e umas palavras, umas orações que são a forma. É como se fosse uma matéria-prima que vai ser forjada pelas palavras do sacerdote, que tem a intenção, já que tem autoridade dada pelo Papa para ser sacerdote. Então, juntando essas três condições, você tem ali de fato um sacramento. Primeiro ponto: a matéria do sacramento da Eucaristia na Missa Nova. Os sacerdotes validamente ordenados que celebram a Missa Nova empregam uma matéria válida? Pode-se responder que sim. Os sacerdotes empregam o pão e o vinho, conforme o que a Igreja manda. Então não há problema na matéria. Segundo, as palavras da consagração do pão. Aqui ele vai entrar na forma. Pode-se dizer que as palavras da consagração do pão usadas na Missa Nova são válidas, porque elas são empregadas nos ritos orientais católicos. Os orientais dizem também que será entregue por vós, quod pro vobis tradetur. Ora, Roma sempre considerou que as igrejas católicas orientais diziam uma missa válida. As palavras da consagração do vinho. Não é certo que todas as palavras da consagração sejam absolutamente necessárias para ocorrer a presença real. Porque quando o sacerdote diz mysterium fidei, mistério de fé, parece que o mistério já tenha sido realizado nesse momento. O sacerdote exclama diante do mistério que se realiza, o grande mistério de nossa fé. Este inciso, mysterium fidei, faz pensar que a presença real ocorre já no momento em que é pronunciado. Na missa tradicional, assim que o padre fala, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós e por muitos, mistério de fé. No meio dessas palavras, pode ser que eu tenha me equivocado, mas durante a consagração, o padre fala, mysterium fidei. E esta frase foi colocada para ajudar o padre a lembrar da sua intenção, que deseja fazer aquilo que a igreja manda. E não depois, como na Missa Nova acontece. A maioria dos teólogos afirma que a presença ocorre já desde as primeiras palavras da consagração do precioso sangue. Isso não é um argumento absolutamente definitivo, mas ainda assim é um fato significativo. Mas, quanto mais se examina a reforma litúrgica, tanto mais se questiona quais foram as intenções dos autores. Quais ideias, quais vantagens pensaram eles adquirir, mudando as palavras da forma sacramental que foram ditas durante séculos e séculos pela Igreja? Por que, pois, tirar a fórmula Mysterium Fidei? Por que mudar alguma coisa na forma? E aí vem a parte mais complicada, a intenção. Porque, por enquanto, a matéria e a forma não há um problema significativo. Houve alterações, mas não há uma invalidade da consagração. Mas temos o terceiro ponto, a intenção do sacerdote na missa. Outra questão que toca a validade de um sacramento é a intenção do ministério.
Para que uma missa seja válida, é preciso que o sacerdote tenha a intenção de fazer o que a Igreja quer. Considerando que os textos da Missa Nova não exprimem tão claramente a intenção de oferecer um sacrifício, principalmente um sacrifício propiciatório, isso pode viciar a intenção do ministro a ponto de tornar a missa inválida? Primeiro ponto. A intenção do ministro pode afetar a validade do sacramento? Falei da matéria e da forma, resta agora a intenção. A intenção, evidentemente, é uma coisa muito importante e bastante difícil para determinar, porque não se pode vê-la. O pão e o vinho são vistos, as palavras podem ser ouvidas, mas a intenção do sacerdote, obviamente, é mais difícil de determinar. No antigo rito, a intenção era claramente determinada por meio de todas as orações ditas antes e depois da consagração. Havia um conjunto de coisas ao longo do sacrifício da missa que determinavam bem a intenção do sacerdote. É pelo ofertório que o sacerdote manifesta claramente a sua intenção. Ora, isso não existe mais no Novus Ordo. A missa nova pode, pois, ser válida ou inválida, segundo a intenção do celebrante, enquanto que na missa antiga é impossível, para quem tem fé, não haver a intenção precisa de fazer o sacrifício e de fazê-lo segundo os fins previstos pela Santa Igreja. Segundo ponto. O novo rito não garante mais a intenção do ministro celebrante. Tive a oportunidade de reler o opúsculo que conheceis bem. Evidentemente, o breve exame crítico do Novus Ordo Missae, que foi aprovado pelos cardeais Ottaviani e Bach. Há uma nota neste opúsculo que é muito útil reler, a propósito das palavras da consagração que, após a introdução do Novus Ordo, foram ocasião de discussões e de considerações múltiplas. Posso dizer que o que ali se encontra representa o que pessoalmente eu sempre considerei como a apreciação mais exata sobre a validade ou invalidade do Novus Ordo Missae. Isso reveste de uma certa importância, em razão das discussões atuais sobre esta questão. Abre aspas. O alcance das palavras da consagração, tais como figuram no Novus Ordo, é condicionado por todo o contexto. Estas palavras podem assegurar a validade em razão da intenção do ministro, mas não o fazem ex vi verborum, pela força das palavras, ou mais exatamente em virtude do modus significandi, modo pelo qual é significado, que é associado no cânon da missa de São Pio V. Pode ser então que estas palavras não asseguram a validade da consagração. Os sacerdotes que, em um futuro próximo, não tiverem recebido a formação tradicional e que confiarem no Novus Ordo para fazer o que a Igreja faz, consagrarão validamente? É legítimo duvidar disso. Vede, é o que eu sempre afirmei. Haverá cada vez mais missas inválidas por causa da formação dos jovens padres que realmente não terão mais a intenção de fazer o que a Igreja faz. Fazer o que a Igreja faz quer dizer fazer o que a Igreja sempre fez, o que a Igreja faz de uma maneira, se é que se pode dizer, mas eu diria quase, eterna. Então esses jovens padres não mais terão a intenção de fazer o que faz a Igreja, porque ninguém lhes terá ensinado que a missa é um verdadeiro sacrifício. Eles não terão a intenção de fazer um sacrifício, eles terão a intenção de fazer uma Eucaristia, uma partilha, uma comunhão, um memorial, o que não tem nada a ver com a fé no sacrifício da missa. Portanto, naquele momento, na medida em que esses sacerdotes sem formação não tiverem a intenção de fazer o que faz a Igreja, as missas serão cada vez mais inválidas, evidentemente. Bom, eu vou fazer uma observação pessoal aqui, porque esse assunto é muito importante.
Durante algumas adorações eucarísticas, eu tive a infelicidade de ver um padre mal se voltar a Nosso Senhor ali exposto. Foi muito, digamos, perturbador naquele momento. Toda a minha concentração na adoração foi literalmente jogada no lixo, porque a falta de reverência do padre para com Nosso Senhor me escandalizou profundamente, ao ponto de eu olhar para Jesus exposto e pensar: será que este homem realmente tem fé de que ali está Nosso Senhor? Já não era daquele dia essa dúvida, mas ali caiu por terra a minha vontade de continuar naquela paróquia para fazer adoração, que era somente uma paróquia aqui em Mogi das Cruzes que eu frequentava naquele momento. Portanto, meus caros, essa dúvida ela não é uma dúvida de escrúpulos, ela é válida. Existem sim padres mal formados, padres que não fazem ideia do que estão fazendo ali. Eu já escutei em homilias de padres aqui na Diocese de Mogi das Cruzes, que são professores no seminário, que estavam escandalizados com a confissão dos seminaristas. Ah, eu estou aqui no seminário para ter um emprego e garantir o meu sustento. E esse padre que confessou isso durante uma homilia disse que ficou assustado, pois é a maioria dos seminaristas que pensa assim. Se alguns seminaristas, numa real cidade como Mogi das Cruzes, pensam dessa forma, quem dirá do resto do país? Quem dirá do resto do mundo? Existe uma quantidade considerável de padres mal formados com intenções completamente aquém daquilo que a igreja determina. Então, se você tem alguma suspeita de que o padre da sua paróquia não está de fato com fé naquilo que ele está fazendo, é melhor buscar outro lugar, porque você depende da graça de Deus para alimentar a sua alma e se manter firme contra o pecado. É muito complicado, isso pode te obrigar a buscar igrejas muito longe do seu endereço, mas infelizmente é essa a realidade em que estamos. Pode parecer que não estamos numa guerra, mas estamos. Alguns exemplos de intenções viciadas. Alguns sacerdotes impregnados de modernismo podem ter concepção tão errada do sacramento que pode viciar-lhes a intenção, a ponto de tornar o sacramento inválido. Nota de rodapé. Um padre modernista e racionalista que não crê no sobrenatural corre grande risco de não ter a intenção de realizar o rito sagrado instituído por Cristo. Para ele, vale o que dizia outrora o ritual da diocese de Bale a propósito do batismo ministrado por ministros protestantes. Se, abre aspas, se um adulto quiser se converter de heresia à fé católica, que se faça conscientemente, na medida em que isso for necessário, um inquérito sobre seu batismo, particularmente para saber se na seita ou no local em que recebeu o batismo prescreve-se e conserva a matéria, que é a água, e a forma verdadeiras e legítimas desse sacramento, que são as palavras: Fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E se o ministro herege que realizou o batismo é conhecido como quem preserva firmemente a fé em Cristo, Filho de Deus, ou se é adepto ao racionalismo. Primeiro ponto, a concepção modernista do sacramento. Para o modernismo, os sacramentos nascem de uma necessidade. Pretendem que o culto resulta de um duplo impulso, pois que, pelo seu sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos. O primeiro é dar à religião alguma coisa de sensível. O segundo é a necessidade de propagá-la, coisa esta que se não poderia realizar sem uma certa forma sensível e sem atos santificantes, que se chamam sacramentos.
Os modernistas, porém, consideram os sacramentos como meros símbolos ou sinais, bem que não destituídos de eficácia. É para indicar essa eficácia, e para indicar essa eficácia, servem-se-lhes de exemplo certas palavras que facilmente vingam, por terem conseguido a força de divulgar certas ideias de grande eficácia, que muito impressionam os ânimos. E assim como aquelas palavras são destinadas a despertar as referidas ideias, assim também o são os sacramentos com relação ao sentimento religioso. Nada mais do que isto. Falariam mais claro afirmando logo que os sacramentos foram só instituídos para nutrirem a fé. Mas esta proposição é condenada pelo Concílio de Trento. Encontra-se esta ideia em Besret, por exemplo, que foi perito no concílio. Não é o sacramento que coloca o amor de Deus no mundo. O amor de Deus está por sua obra em todos os homens. O sacramento é o momento da sua manifestação pública na comunidade dos discípulos. Dizendo isso, não vejo de maneira alguma negar o aspecto eficaz dos sinais colocados. O homem realiza-se também dizendo as coisas, e isso vale nos sacramentos, bem como no restante da sua atividade. Veja que essa fala ela é protestante ao extremo, pois numa dessa você pode, por exemplo, deixar de se confessar com o padre, porque aí você se confessa para Deus. Ou seja, é uma tomada de consciência, não é uma coisa concreta, palpável. Segundo ponto, a transsignificação e a transfinalização. Se perguntar a alguns padres, a Eucaristia que realizais é a do Concílio de Trento? Não, dirão eles. O Concílio de Trento já se foi há muito tempo. Agora há o Concílio Vaticano II. Agora é a transsignificação, a transfinalização. Crê em Deus Pai. Transsignificação. O pão e o vinho adquirem uma significação nova, o da presença do Senhor. Arnold Join Lambert, cadeira de Teologia da Faculdade de Teologia da Universidade de Friburgo, Suíça. E transfinalização. O pão e o vinho adquirem uma finalidade nova, sendo que seu novo objetivo é representar o Senhor, e não mais alimentar o corpo como alimento humano. A transubstanciação, nota de rodapé, pela consagração opera-se uma mudança da substância do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo, permanecendo sob as acidentes do pão e do vinho. Os acidentes são a cor, o gosto, a forma geométrica, que são apreendidas diretamente pelos sentidos. A transubstanciação, presença real de Nosso Senhor, do corpo de Cristo, presença física de Nosso Senhor sob a espécie do pão e do vinho? Não, na nossa época. Se os sacerdotes vos dizem isso, a consagração é inválida, porque assim eles não fazem mais o que a Igreja definiu no Concílio de Trento. E isso é irreformável. O que o Concílio de Trento disse sobre a Santa Missa e sobre a Eucaristia, os cristãos são obrigados a crer até o fim dos tempos. Pode-se explicar os termos, mas não se pode mudá-los. Isso não é possível. Aquele que diz que não aceita a transubstanciação, diz o Concílio de Trento, é anátema, ou seja, está separado da Igreja. Talvez um dia sereis obrigados a perguntar aos vossos padres. Olha essas palavras de Dom Lefebvre, hein? Acrediteis nas definições do Concílio de Trento ou não? Se já não acrediteis, a vossa Eucaristia é inválida. Nosso Senhor já não está presente. Terceiro ponto. Conclusão sobre a validade das missas. O ambiente geral de protestantização da missa faz com que até os bons padres que celebram esta missa há mais de 10 anos corram o risco de perder a verdadeira intenção de fazer o que a Igreja faz.
Assim é possível que haja cada vez mais missas inválidas. Mas parece-me que não se pode afirmar de maneira absoluta. Todas as missas são inválidas, por princípio. A necessidade de esforçar-se em analisar bem tais problemas impõe uma objetividade mais perfeita possível e julgá-los segundo a teologia dogmática e a moral tradicional. Bom, deu para tomar consciência da importância de conhecer o seu sacerdote. Conhecendo-o, você poderá dizer se a missa é inválida ou não. Todas as missas válidas são boas? Essa pergunta é boa, porque uma vez que as missas não podem ser ditas inválidas a princípio, nós podemos perguntar então se elas são boas. Diante de todas as fraquezas da reforma litúrgica, a missa nova é apenas não tão boa quanto a missa tradicional ou pode-se qualificá-la como má? Primeiro ponto. A validade não basta para tornar uma missa boa. A validade é uma palavra enganadora. Para muitas pessoas que não estão acostumadas aos termos teológicos e canônicos, validade quer dizer válido. Não é isso. A validade significa que a presença, a eficácia, como queiram, da graça encontra-se no sacramento. A eficácia do rito pode existir, mesmo se a cerimônia é sacrílega. Uma missa válida pode muito bem ser sacrílega. Até porque existem missas negras, né? Missas celebradas por padres em ritos satânicos, onde se tem a intenção de fazer o que tem que fazer ali, só que ela é completamente sacrílega, para ofender Nosso Senhor depois. Segundo ponto, a missa reformada apenas não é boa? Embora a validade da missa nova possa não ser a raiz do problema, ela é, no entanto, uma missa envenenada. Porque quando não se afirma mais as verdades efetivamente católicas da missa para agradar os protestantes, pouco a pouco a fé nestas verdades desaparece também. Isso é bem evidente em todas as consequências. É por isso que é impossível, por mim, afirmar que esta reforma é má apenas de maneira puramente acidental, puramente exterior ou extrínseca. Estimamos que, tendo sido feita com a ajuda de protestantes, há uma influência ecumênica que inspirou essa reforma da missa. Tanto é que a missa é de sabor protestante e que, aos poucos, a noção de sacrifício desapareceu, principalmente a noção de sacrifício propiciatório. Então, estas mudanças que ocorreram na missa tornam-na perigosa, envenenada. Esta reforma, sendo proveniente do liberalismo, do modernismo, é toda envenenada. Ela provém da heresia e acaba na heresia, mesmo se todos os seus atos não sejam formalmente heréticos. Os fatos estão aí para nos mostrar que a fé nas realidades dogmáticas essenciais da missa se perde. Fazer o estudo da nocividade da missa nova é relativamente fácil. Isso não leva a concluir, como fazem certas pessoas, às vezes bastante próximas de nós, que se dizem tradicionalistas. Ouvimos-las dizer: a missa antiga é melhor, com certeza, mas a outra não é má. É o que diz o abade de Fontgombaudt. O abade de Fontgombaudt responde a uma pessoa que lhe escreve dizendo que não pode mais ser oblata beneditina porque eles aceitam a missa nova. O abade responde: sim, é verdade. Reconheço de fato que a missa antiga é melhor, mas a outra não é má. Logo, por obediência, celebramo-la. Eis a conclusão. Não aceitamos absolutamente nada disso. Dizer que a missa nova é boa? Não. A missa nova não é boa. Se fosse boa, amanhã haveríamos de celebrá-la, é evidente. Se ela é boa, deve-se obedecer. Se a Igreja nos oferece algo que é bom e nos diz: deveis tomar isso,
Qual seria o motivo para dizer não? Ao passo que se dizemos, esta missa está envenenada, esta missa é má, ela faz perder pouco a pouco a fé, então somos obrigados a recusá-la. Eu encerro por aqui. Nós vamos continuar depois nesse capítulo do julgamento sobre a reforma. Em razão de suas deficiências, o novo Osor do Missale não pode ser obrigatório. A lei da obediência. Vamos ver que vai tocar no assunto de que é de fato desobediente o padre que não celebra a missa no Novo Osor, sendo ela envenenada, sendo ela uma missa com fundamentos heréticos. Eu acho que todos podem concluir dessa leitura agora fatos concretos nas suas paróquias ou até mesmo na diocese. Aqui em Mogi das Cruzes é muito claro quando você vai às quintas-feiras à tarde, na adoração às 2 da tarde, e verifica ali a fé que as pessoas depositam naquilo que está acontecendo. É uma adoração. Adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. E é triste de ver assim a falta de fé de algumas pessoas que passam como se aquilo fosse apenas um móvel que decora a igreja. Ah, é um abajur, né, que está ali? O que é aquele negócio aí no meio da mesa? E vão passando pelas imagens, fazendo suas devoções. São pessoas que eu não posso julgar as suas intenções, podem ter as mais boas intenções possíveis quando vão parando de imagem em imagem ali fazendo suas orações. Mas o desprezo por Nosso Senhor ali exposto diz muito para mim. E ao longo das missas você percebe esse espírito, essa coisa de conversinha fútil no meio da missa, antes, depois, recados, toda essa falta de reverência com a Santa Missa já é um fruto dessa fala de Dom Lefreve, do veneno que a Missa Nova traz. E infelizmente as pessoas mais velhas, de seus 50 aos 70, 80 anos, é que sofreram as consequências mais profundas disso. É notório e triste ver que essas senhoras e senhores de mais idade, na maioria, não todos os casos, mas na maioria, perderam a sua fé, perderam a sua reverência. E infelizmente isso passou de geração para a próxima geração. E a geração de 50 anos para trás vem tendo que se reinventar, uma vez descoberto esses erros ou constatados. Uma coisa muito importante que eu acho válido finalizar esse vídeo é a contradição. Uma pessoa que se diz católica, mas tem comportamento modernista liberal. Se diz que respeita Deus, mas fofoca muito e fala mal das pessoas. Uma pessoa que diz que ama os 10 mandamentos, mas não tem o devido respeito para com os pais, ou nem sabe quais são os 10 mandamentos. Então essa ambiguidade é um sinal dessa devastação da fé causada pela nova missa. Que a Virgem Maria nos conduza, que continuemos perseverante na busca pela verdadeira missa, com a matéria, com a forma e com um padre que celebre com a intenção que a Igreja sempre teve, de 2000 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.